Espera aqui. Beleza. Pois pronto, pessoal. Vou aqui já passar alguns informes com relação ao nosso período aqui, o quarto período. Então, já fizemos a primeira avaliação na semana passada. Teve gente que não respondeu ainda. Vai ficar liberado lá, mas não valendo a mesma coisa, né, para aqueles que responderem atrasado. Mas vai ficar liberado lá para aqueles que não responderam ainda, não ficar com nota 0, né, para evitar de ficar com 0. Né? Então, se atentar nas respostas, não, evitar de estar respondendo aleatoriamente, para você tirar pelo menos uma boa nota. Né? Esse é o conselho que eu dou para quem não respondeu ainda. Segunda informação é com relação à nossa próxima avaliação, que encerra o nosso quarto período. Né? A gente tem aula de hoje, né? A próxima semana, dia 7. Dia 14, a gente faz a revisão dessas duas aulas, e aí a gente faz a prova no dia 21 de dezembro, certo? Aqueles que não lograr êxito, né, aí vai ficar para janeiro para fazer a prova final de 80 questões, certo? Então, eu desejo aí boa sorte para aqueles todos que ainda têm ainda essa oportunidade ainda aí de passar logo no quarto período. Aqueles que não têm chance de passar no quarto período, aí a gente vai ter de batalhar aí no mês de janeiro, né? Ao final de dezembro com o mês de janeiro. Então, vocês vão passar aí Natal e Réveillon estudando, né? Para janeiro fazer a prova do quarto período. Né? Eu vou depois, né, no período certo, a gente vai explicar como é que vai funcionar as aulas. Vocês vão pegar as aulas gravadas do ano todo, né, e estudar para fazer a prova em janeiro. Né? Vou passar aí os vídeos, né, uma playlist, né, dos vídeos que você tem de assistir, com uma playlist do material que você deve estudar, né, os PDF. Aí, se preparar para a prova. Tá ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa aula. Eu vou precisar que alguém aí confirme, né? Se está vendo a apresentação. A apresentação está aparecendo aí para vocês? Tá, professor. Valeu. Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, nossa aula agora dessa próxima parte, para quem a gente fazer a nossa última prova do quarto período, nós vamos falar um pouco aí de hidrostática, né? Com essa velha e célebre frase, né? Do Arquimedes, né? O Eureka, né? Que significa eu encontrei, né? Que foi uma história, né? Uma historinha, claro, né? Que se conta que o rei de Siracusa, na época, deu uma grande missão, né? Para o Arquimedes, que era ele conseguir desvendar o segredo da sua coroa. Que segredo era esse, né? Na época, o rei tinha passado um ouro para o Orígone fazer sua coroa. Mas o rei desconfiou, né, que o Orígone tinha passado a perna do rei. Ele queria saber se isso tinha acontecido. Então, passou essa missão para o Arquimedes, descobrir, né, se ele tinha sido enganado ou não. Então, diz a lenda que quando o Arquimedes estava tomando banho, ele, ao observar que quando entrava na banheira, né, com água, o nível da água aumentava de acordo com o que o seu corpo entrava. Então, ele deduziu ali, né, ele conseguiu desvendar que o volume do seu corpo era igual ao volume do líquido deslocado. Né? Assim, ele conseguia descobrir o volume da coroa, e aí, com uma equação simples, que a gente vai falar já já, que é a equação da densidade, ele conseguia descobrir a densidade da coroa. Como já era conhecido na época, a densidade do ouro e a densidade, né, que a gente chama de massa específica, né, da platina, né? Então, com esses dois objetos, ou prata, com esses materiais, ele conseguia desvendar se existia aí uma composição. Quando ele fez a relação massa e volume, ele descobriu que existia um valor, né, entre o ouro e a prata dentro da coroa. Então, aí foi descoberto a fraude do Orígone, né, com o rei, e o rei tinha sido enganado. Aí o rei mandou cortar a cabeça do Orígone, né, por consequência disso. Isso é o que conta a lenda desse episódio, né? Um dos episódios. Existem outros, né, do Arquimedes, em relação a essas missões fantásticas que o rei de Siracusa passava para ele, e aí ele desvendava uma teoria científica, né, ou inventava alguma coisa, né, como até mesmo armas, né, para proteger lá o reino de Siracusa. Então,
Vamos falar aqui um pouco aqui da hidrostática, né? Hidro, né, significa líquido, estática significa repouso, né? Então é a parte da hidráulica, né, que a gente chama, que estuda os líquidos em repouso, bem como as forças que podem ser aplicadas nesses corpos que são submersos a eles. A gente vai falar isso aí um pouco na próxima semana, que é o princípio do empuxo, né? Então, líquidos, também conhecido como um fluido, né, é qualquer coisa que pode fluir, escoar, né? Isso está entre os líquidos e os gases. Mas aqui a gente vai trabalhar especificamente com os líquidos, né? Mas tanto os gases quanto os líquidos, ele também flui, né? Tem um comportamento parecido de liberdade ou um grau de liberdade das suas moléculas. Então, o que é densidade? Como eu falei para vocês, que foi uma das equações que foi usada lá pelo Arquimedes, é a razão entre a massa e o volume do corpo, né? Então, a gente vai usar as unidades de massa, quilograma, grama, né? Basicamente, a unidade de volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos, litro, né? Também, que é uma das unidades de volume. Então, como eu falei para vocês, a densidade é uma característica do corpo. Já a massa específica é uma característica da substância, ou seja, não importa o seu formato, a massa específica sempre é a mesma. Mas aí, como é que se deduz isso? Que foi um dos problemas lá do caso do Origem, lá com o Arquimedes. Era descobrir o volume da substância trabalhada. Essa era a dificuldade, né? Você pegar um objeto cúbico, moleza, você calcular o volume. Mas quando você pega um objeto como uma coroa, que é um formato irregular, aí dá muito mais trabalho você descobrir o volume. Então, foi o caso que ele usou, por exemplo, o líquido, para determinar o volume, né, usando lá a diferença de nível, né? É uma experiência bem simples, dá para se fazer em laboratório, até na escola mesmo, se a gente quisesse, a gente conseguia fazer essas experiências, né, mostrando o volume dos corpos, né, ou da substância que você está usando, para definir a massa específica e fazer aí, pegando as tabelas científicas, se a gente estava próximo dos valores. Então, é a mesma coisa, as unidades, né, de medida, então não tem diferença nenhuma. Aí o que a gente mais trabalha das unidades é a grama por centímetro cúbico, né, que basta você multiplicar por 10 a 3 ou 1000, né, que dá quilograma por metro cúbico, que é a mesma coisa de quilograma por litro, tá bom? Então, é uma forma de você aí ter a conversão. Então, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1,10 a 3 quilograma por metros cúbicos, que é igual a 1 quilograma por litro, certo? Então, você tem aqui a relação entre elas, né? Então, no SI, a gente usa o quilograma por metros cúbicos, certo? Aí, no SGI, que a gente chama, é grama por centímetro cúbico. Então, a maneira de transformar rapidamente grama de centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico é só multiplicar por 10 a 3 ou 1000. 10 a 3 é 1000. E o caso contrário é multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1000, certo? É a mesma coisa. Isso aqui, rapidamente, a gente vai ter uma ou duas questões fazendo essa conversão aqui. Tá bom? Só para vocês saberem. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Um corpo, né? Abaixo, possui uma massa de 2.000 gramas. Determine sua densidade e sua massa específica do material que o constitui. Então, você tem aqui uma parte oca, vazia, né? E a parte cheia, né? Essa parte aqui cheia, certo? Então, o que é que você vai fazer aqui? Densidade, massa pelo volume do corpo. Então, você vai pegar o que aqui? Então, se você fizer aqui a soma dos dois, que é para ser o corpo, né? Então, você vai ter 2.000, que é a massa, e 500 o volume do corpo. No caso da densidade, você usa o volume do corpo, certo? Então, dá 4 gramas por centímetro cúbico. Olha só, essa aqui é a densidade, certo? Já o caso da massa específica, você tem que levar em consideração somente o material que tem aqui. Esse material vazio aqui não conta. Então, você vai tirar aqui desse 500 todo, esse 100. Vai ficar o quê? Somente os 400, que é do material. Então, você vai ter a massa 2.000 e o volume aí da substância 400. Então, você vai dar o quê? 5 gramas por centímetro cúbico. Aí a gente tem aqui, ele chama-se o sólido menos denso, já desenvolvido, é o aerosol, né? Que é quase mais leve do, né? Não é nem leve, a gente não pode usar muito essa expressão, né? Ele é quase
oco por dentro do que o isopor, né? Que muita gente gosta de fazer aquela brincadeira. Quem é mais pesado? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de isopor? Todos nós sabemos que 1 quilo é 1 quilo de cada. Agora, a questão é o tamanho, né? O volume ocupado pela essa mesma massa, né? Claro que o do isopor vai ser maior o volume, mas a massa é a mesma. Todos os dois têm 1 quilo, né? Então, aqui você tem a figura abaixo, com uma densidade de somente 3 kg por metro cúbico, é a densidade desse aerosol, aqui, né? Que é um material esponjoso. A título de comparação, o ar tem 1,3, só para vocês terem ideia. O ar é bem rarefeito, né? Então, quilograma por metro cúbico. Então, se esse material sólido tem 3 gramas por metro cúbico, e o próprio ar, que é tão rarefeito do jeito que é, tem 1,3 gramas por metro cúbico, imagine aí o quanto esse material aqui é rarefeito, é ocado por dentro, certo? Então, aqui você tem um dos materiais densos, né? Um líquido denso, mas não é o mais, certo? É um dos densos. A densidade da água, que é de 1 a 10 a 3 kg por metro cúbico, que é 1 grama por centímetro cúbico, que é 1 kg por litro. Para os líquidos e corpos maciços, não há uma distinção entre densidade e massa específica. Todos eles são definidos da mesma forma, certo? A questão é quem é mais denso e quem é menos denso. Por exemplo, quase todos os objetos, a gente faz uma... Por exemplo, os objetos que flutuam ou não flutuam na água. A gente vai fazer uma comparação entre eles e a água, certo? Por exemplo, uma barra de ferro, né? Ela tem uma densidade relativamente alta, né? Superior à densidade da água, ela afunda, certo? Já se você pegar uma barra de isopor, ela flutua, porque o isopor é bem menos denso do que a água, certo? Só para vocês terem ideia. Aí nós vamos pegar aqui o caso do submarino, né? O submarino, ele é feito de ferro, mas ele é ocado por dentro. Então, o que acontece? Ele altera a sua própria densidade, certo? Então, ele usa esse princípio da relação de densidade para afundar, porque o ferro é mais denso, mas ele está ocado, ou seja, então ele muda a relação de densidade. Aí vai ter um conceito que a gente vai falar na próxima semana, que é o conceito de empuxo, né? O conceito de empuxo também está relacionado à densidade. Então, o que é que eu faço? Se eu tiro líquido daqui de dentro, com bombas de água, né? Tirando o líquido de dentro do submarino, altera a densidade, consequentemente altera o empuxo. Então, o peso, né? O peso aqui, a força-peso, atua afundando aqui o submarino. Se eu coloco mais água, né? Ele afunda. Se eu retiro água, ele vai flutuar, porque esse empuxo, essa força para cima, né? Alterado com a relação de densidade, ele vai fazer com que essa força para cima seja maior do que o próprio peso do submarino. É assim que funciona, certo? Então, a gente tem aí, quando ele tem bastante água aqui na frente e atrás, né? Ele capta essa água com as bombas, ele vai afundar. Porque ele agora aqui está equilibrando a densidade, né? Com a densidade do próprio líquido, e ao mesmo tempo ele usa a relação de força que a gente vai falar na próxima semana, certo? Então, é assim que funciona os famosos submarinos. A mesma coisa acontece quando eu retiro água com as bombas, né? Aí ele vai para cima, devido à força de empuxo e à alteração da densidade do próprio submarino. Então, aqui nós temos aqui algumas substâncias e as suas relações de massa específica ou densidade, no caso dos corpos sólidos uniformes, né? Então, aqui nós temos a massa específica da água, certo? A massa específica do gelo, massa específica do álcool, do ferro, 7,8, do chumbo, 11,2, e do mercúrio, 13. Por isso que esses objetos aqui, ó, eles afundam na água, tem densidade superior da água. Já o gelo, ele flutua, o álcool fica sobre a superfície, né? Então, são substâncias que você aí, principalmente quando eles não são miscíveis, né? Não se misturam. Aí vocês vão ver esses líquidos flutuando sobre a água, né? O gelo é sólido, então ele também flutua, né, sobre a água. Aí nós vamos falar aqui de um conceito, que é o conceito de pressão. A gente vai detalhar ainda melhor o conceito de pressão na próxima semana, quando a gente falar de pressão atmosférica, pressão total, diferença de pressão nos líquidos, né, com o teorema de Steve, né, o princípio de Pascal. Né, aí a gente vai relatar ainda melhor. Mas
qual é a ideia de pressão? Para que vocês compreendam a ideia de pressão, né? É quando há uma ação de uma força sobre uma superfície. Então, quanto mais força sobre uma superfície, mais pressão. Eu gosto sempre de usar a ideia da faca, né? O corte da faca, né? O corte da faca. Como é que funciona o corte de uma faca? O corte de uma faca funciona pelo princípio da pressão, né? Quando você afia uma faca, você diminui a área de contato, né, da faca. Você diminui a área de contato. E aí, quando você passa essa faca sobre um objeto para cortar, quanto mais afiado, né, você tiver, então você corta melhor. Por que você corta melhor? Porque você vai alterar a pressão, né? Então você não vai precisar aplicar tanta força para cortar. Tanto que se eu diria assim, olha, a faca está cega. O que é a faca cega? É quando esse fio não consegue ficar mais fino. Aí o que acontece? Você tem que botar mais força para fazer um corte que você poderia fazer bem mais fácil, né? Com menos força, se tivesse afiado, porque aí você tinha uma relação de pressão maior, né? Porque aí a ideia é você diminuir a área, aqui, ó, você diminui a área para diminuir a força, para você ter uma pressão equivalente. Porque a relação de força e área está relacionada ao conceito de pressão. Eu sempre gosto de trabalhar essa ideia para explicar bem a ideia de pressão. Uma outra forma de você compreender a ideia de pressão, que a gente vai falar muito bem na próxima aula, é o ar que nos rodeia, né? Ou quando você, por exemplo, mergulha em uma piscina e você vai mais fundo e você sente o seu corpo sendo amassado por uma força, mas na realidade ali é a pressão, né, ao redor, é a pressão do líquido ao redor. Ou então quando você pega uma garrafa PET, puxa o ar de dentro e você vê a garrafa sendo amassada. Aí você diz assim, é porque eu puxei o ar? Em tese sim, mas você quando retirou o ar, você diminuiu a pressão dentro. A pressão de fora amassa a garrafa, né? É bem interessante essa experiência para a gente estar fazendo. Vocês podem fazer esses testes em casa também, tá bom? Então, as unidades de área é o metro cúbico, metro cúbico não, metro quadrado, centímetro quadrado, né? São as relações aí que você tem de área, certo? Então, a relação de valor, 1 metro quadrado equivale a 10 a 4 centímetros quadrados, certo? E 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados, que é os que a gente vai usar mais, metro e centímetro quadrado, certo? Apesar que eu uso mais 1 metro quadrado, certo? Aí o volume a gente já sabe, né? É 10 a 3, né? Aí só vai mudar aí a relação, certo? Mas o que a gente vai usar aqui para pressão vai ser a diária. Aí nós vamos falar do líquido, como eu falei para vocês. Já a pressão hidrostática, né, que é o peso, né? Em tese, é o peso da coluna de água, né, sobre a superfície. Aquilo que eu falei da história do mergulho lá na piscina, né? Quanto mais fundo você for, maior é a carga de água sobre o seu corpo, né? Então, essa pressão hidrostática, né, vai ser exatamente em relação à altura, né, da coluna de água. Então, quanto maior a coluna, maior é a pressão. Então, a pressão hidrostática é a massa específica do líquido, a gravidade do local e a altura da coluna, né, de líquido que você vai estar trabalhando aí. Aí aqui nós temos um exemplo da pessoa mergulhando, né? No fundo do mar, a pressão exercida pela água traz consequência para os mergulhadores. Isso aqui, já muita gente já morreu, quem faz mergulho, né? Principalmente mergulho de alta profundidade, né? Por quê? Porque, às vezes, o cara quer subir rapidamente. E aí, ele pode envenenar o próprio sangue, né? Nessa subida rápida, né? Se vocês observarem, quem já viu filmes de mergulhadores, quando ele mergulha gradativamente, até chegar na profundidade que ele deseja. Que é para o seu corpo ir se acostumando com a diferença de pressão de onde ele se encontra para onde ele se vai, certo? Quando ele está lá no fundo, a mesma coisa acontece quando ele vai subir. Para subir, ele também tem de voltar gradativamente, fazendo esse retorno gradativo, até o seu corpo indo se acostumando em cada profundidade. Às vezes ele precisa até dar uma pausa, né, para que dê tempo do corpo trabalhar, né, não fazer esse envenenamento aqui do sangue, né, porque ele vai virar gás, né, quando voltar à superfície.
eu estou dizendo para vocês aqui. Isso aqui é para quem for fazer mergulho de alta profundidade, toma muito cuidado. Quando eu digo alta profundidade, gente, não é 2 metros, 3 metros, não. É de 10 para frente. Eu, por exemplo, que já fiz mergulho, eu mergulhei 5 metros. Eu senti uma força descomunal sobre o meu corpo. Você imagina aí, eu não tenho um costume com mergulho, né? Um mergulho, a gente chama de mergulho turístico, né? É tanto que eles não fazem mais do que de 6 metros. Eles não chegam a 10 metros por consequência disso. Acima de 10 metros, você já vai ter 2 ATM, né? Acima de 10 metros. Então, quanto mais profundo, maior essa carga sobre o corpo, e aí mais cuidado no retorno deve se ter para poder voltar. Só para vocês terem ideia, certo? Quando você tem 2 líquidos, né, que não se misturam, né, chama de líquidos não miscíveis, a pressão das 2 colunas também são somadas para ter uma pressão total aqui no fundo, certo? Isso acontece muito também. A gente vai usar bastante isso na próxima semana em alguns dos nossos probleminhas, tá bom? E aí a gente encerra por hoje, tá ok? Hoje é só essa parte teórica, tá bom? A parte de exercício vai ficar para a 3ª semana, que é a semana de revisão. Para a semana a gente vai concluir o tópico, e aí a gente vai para a 3ª semana, que é o dia 14, fechar com a revisão, as questões, preparando já vocês para a prova do dia 21. Tá ok, pessoal? Ok.